Boa noite para todos, que a paz de Deus nos envolva agora e sempre, que Maria Santíssima esteja presente neste ambiente. Nós estivemos num sábado na cidade de João Alfredo, o hospital espiritual de João Alfredo está funcionando, é o anexo do Maria Cláudia Martins. Depois estivemos no Patrícia Bacelar, na cidade de Camaragibe, e hoje viajamos para Timbaúba, para o Hospital Espiritual Magali Ferraz. É a nossa próxima agenda. No sábado, nós estaremos em Caruaru, no Hospital Espiritual de Caruaru, que vai começar no horário da manhã. A partir de 8h30, os pacientes já devem estar chegando. Os trabalhadores vão chegar de 7 horas da manhã. O horário de Caruaru mudou, não é mais à tarde, é no horário da manhã, tá certo? Depois vão viajar para Pesqueira, dormir em Pesqueira para atender no domingo, de 7 horas da manhã, no Hospital Espiritual Maria de Nazaré, certo? O pessoal de Petrolina também está promovendo o Festival de Torta, onde está levantando recurso para a construção do Hospital Espiritual de Petrolina. Então, por isso que nós estamos divulgando. Acredito que já colocaram também em redes sociais essa divulgação e, aos poucos, vão adquirindo recurso para a construção do Hospital Espiritual de Petrolina, certo? Muita paz para todos, muita luz. Vamos para verdades no além. Em 1936 para 1937, por aí, aconteceu na região Nordeste uma aparição. Essa aparição foi justamente Nossa Senhora das Graças. Podemos dizer que essa aparição foi verdadeira? Sim, podemos afirmar que foi verdadeira. Existem provas, e essas provas, nós estamos aqui estudando outra religião, que é o catolicismo, e essas provas são reais. Não estamos aqui, pessoal, para negar porque é outra religião. Estamos aqui para pesquisar e mostrar que as duas videntes que estavam ali naquela serra realmente viu a Santa Católica. A narrativa é que se está nas pesquisas da própria Igreja Católica, diz que essas duas jovens, considerada praticamente uma criança naquela época, estava ali colhendo o que vocês chamam aqui de momonas. E, de repente, ela viu um vento forte. E esse vento forte, elas se assustaram. A narrativa histórica é essa da Igreja Católica. Elas pensaram que eram justamente os cangaceiros. E, de repente, ela viu a imagem dessa santa. Olha, em 1936 e 37, isso repercutiu muito aqui na região Nordeste. Então, chegou o conhecimento do bispo católico, mas o bispo pediu para que um padre alemão fosse conversar com as duas crianças que tinham visto essa imagem para constatar se isso foi verdade ou não, certo? Eu vou dizer a vocês que, cientificamente, quando estiveram lá a equipe do Hospital Maria de Nazaré, eu também estava, e existe prova que ela apareceu ali, certo? Então, vamos lá. Essas meninas foram interrogadas pelo padre alemão. E também passou por psicólogas, para saber se ela está tendo algum estado de alucinação ou criações mentais. E as psicólogas atestou que as duas não tinham nenhum problema. Então, cabia agora à Igreja Católica em si dar o seu testemunho e a sua prova. Como os padres antigos, eles eram muito cautelosos e estudiosos, eles não negavam os fatos, simplesmente ele pesquisava os fatos e colocava isso à prova. Era o pensamento do padre alemão nessa época, 1936 para 37. E o padre alemão disse que gostaria de ir lá na Serra dos Índios, para realmente constatar se isso era verídico. E elas disseram, sim, podemos ir sim. Mas qual o dia
que a santa vai aparecer? Ela disse o dia e disse a hora. Então, eu posso ir junto com vocês? Pode. E nesse dia, muita gente estava lá presente, pelo menos para sentir aquelas energias positivas. E vem a grande prova da aparição da santa. As duas eram praticamente semi-analfabetas. Olha só. E o padre diz para eles: se a santa está aí, eu posso fazer pergunta em alemão para ela responder? As meninas não entendiam alemão, de jeito nenhum. E a santa olhou e disse: sim, peça para ele fazer pergunta em alemão. E quando o padre fez a pergunta em alemão, as meninas traduziu em português a resposta da santa. Olha só. Nessa tradução, o padre chegou à seguinte conclusão: realmente, essa santa está presente. Mas eu posso fazer essa pergunta em latim? As meninas não sabiam o latim de jeito nenhum. E a santa respondeu: pode sim, fazer em latim. Quando ele fez a pergunta em latim para a santa, olhando para a serra, as meninas responderam em português. Então, o padre alemão chegou à seguinte conclusão: a aparição é verdadeira. Veja só. E depois o padre perguntou mais uma vez em latim: eu posso perguntar para a santa que ela pode me dar uma prova realmente que ela está presente? Então a santa respondeu para as crianças em português: posso dar uma prova. A prova é, aonde eu estou aparecendo, vai jorrar água de dentro dessa pedra, e essa água, quem tem fé, vai usá-la para ser curado. Ora, pessoal, eu estive lá junto com o médium, junto com o seu Naelcio, quando estava entre com vocês, e com a equipe realmente do Maria de Nazaré. 1936 para 37, a água ainda mina dentro das pedras. Isso é um efeito físico de um espírito superior, sem a presença dos médios. Eu estive lá, eu constatei, foi verdade. Só que o padre alemão foi muito mais além. O padre alemão perguntou: qual o motivo da aparição dela? Ele perguntou em alemão. E as meninas pediu a ela uma resposta. E ela deu a resposta em português para as meninas. Mas as meninas não estavam entendendo alemão. Ele estava fazendo as perguntas em alemão para a santa. E ela estava dando a interpretação em português para as meninas. E ela disse: olha, o motivo da minha aparição aqui é a preocupação com o comunismo na região Nordeste. Tenda só a preocupação dos espíritos celestes. Que vocês orem, que vocês façam muita penitência, para que isso não aconteça. Essa profecia da santa foi em 1936. Olha a visão dela. O que acontece após essa manifestação? As duas meninas começam a ser perseguidas. É incrível essa região. Quando vem uma coisa para beneficiar o Nordeste, aqueles mais poderosos passam a perseguir. Inclusive, o pai de uma delas, isso é histórico aí, foi preso. Porque disseram que a menina estava causando tumulto naquela região. O pai foi preso. Isso é o preço do bem na região Nordeste. Se a gente for ver outras histórias, vai dar realmente em prisão e até em morte. Entendeu? O que acontece? Depois disso, elas tiveram que sair da cidade de Pesqueira e vir para aqui, para Recife. E ali ficaram num convento e se tornaram freiras, certo? Agora, veja só. Se em 1936 essa profecia foi dita pela santa, significa que nós temos o Nordeste mergulhado no comunismo. Estou errada? Se eu estiver errada, a santa também está errada. Porque a profecia dela se cumpre. Quando nós observamos que muito nordestino defende liberação de droga, defende ideologia de gênero,
Isso não é uma questão política, isso é uma questão moral. Sendo uma questão moral, nós temos aí que ser obediente a quem? A Deus. Se ela veio na região Nordeste, e muitos padres nordestinos escondem isso, ela veio da região Nordeste. Se ela veio aqui, sabe por quê? A devoção do povo nordestino a Maria Santíssima. Por isso que ela veio. Preocupada justamente com o seu povo. Agora, negar os fatos é impossível. Quem for lá na serra vai ver que colocaram uma imagem lá, e essa imagem simboliza o quê? O lugar onde ela apareceu. Só que o padre alemão diz que teve 30 aparições, não foi uma. E as 30 aparições, uma delas, o padre presenciou uma luz em forma de uma mulher na pedra. Ele mesmo viu. Como é que se vai negar esse fato? Agora, nós temos um povo de fé, um povo de coragem na região Nordeste, mas temos um povo ingênuo. A ingenuidade é impressionante. E dentro dessa ingenuidade, esse povo foi sendo dominado. A partir do momento que vocês que estão aí em Pesqueira, pessoal, tão próximo de uma dávida dessa divina, então vão lá constatar o que eu estou falando. Então, eu tive essa oportunidade de estudar até o campo magnético, onde ela apareceu, até hoje é conservado energias positivas. Então, independente que seja catolicismo, pessoal, vamos esquecer isso. É um fato real que aconteceu na região Nordeste. Agora, o alerta quanto à questão do comunismo, o nordestino não abriu os olhos. E, de repente, o que nós observamos são vários posicionamentos equivocados, praticamente de uma visão de caridade, de uma visão assistencialista, mas, infelizmente, de um regime que só faz matar, que só faz violar as leis divinas. Então, quando nós tivemos todos esse estudo, nós passamos a deduzir da seguinte forma: o povo nordestino é mais responsável do que todos os estados. Vocês foram alertados. Se a justiça divina mandou ela aparecer ali para aquelas duas crianças e depois aparecer para o padre, foi para dizer assim: olha, o recado a vocês foi dado, pessoal. Cabe a vocês agora saber como conduzir o destino da região Nordeste. Porque o que eu vejo quando eu vou para os hospitais espirituais é uma região de sofrimento. São pessoas completamente abandonadas pelo Estado, é isso mesmo, abandonadas por vocês. São mulheres que não têm nenhum recurso, entendeu? E vocês ficam dizendo aí que fazem política pública para a mulher. Mentira! Isso é mentira. Eu estou presente no interior. E eu vejo o sofrimento de muitas mulheres. Deixa eu contar uma para vocês aqui, que eu vou contar uma, mas não vou dizer onde foi, por causa de processo. Uma paciente minha foi ter bebê aqui na cidade. Olha só. Então, foi o que aconteceu? Quebraram a clavícula do menino. Um recém-nascido. Sabe o que foi que fizeram? Esconderam 90 dias a criança. Dizendo que a criança, a mãe não podia ver porque teve um problema respiratório e ela tinha que ficar no hospital esperando que a criança saísse da UTI. Tudo mentira. Quando a mãe saiu com a criança, e a criança ainda sentindo dores, ela mandou tirar uma radiografia, estava quebrado. E aí? É política pública para elas? Sabe por quê? É uma agricultora pobre. Então, a preocupação de Maria Santíssima, junto com toda a sua equipe, mensageiro de Maria, com essa região, é a conscientização, não é a exploração. Porque basta de exploração nessa região. Essas pessoas são pessoas humildes, que precisam, pessoal, acima de tudo, de todo o amparo religioso, independente de mim, mas tem o pastor, tem o padre, entendeu? Todas essas pessoas prestam realmente um grande serviço à região Nordeste. Agora, o que nós não podemos fazer é fechar os nossos olhos e deixar que coisas absurdas aconteçam nessa região. Como acontece todas as vezes que eu vou visitar os hospitais do interior,
Eu presencio cenas como essa. E eu começo a dizer, 1936, tinha razão. Porque os absurdos aqui são impressionantes. E as pessoas observam isso como normalidade. Que normalidade? Me explica. Qual é a normalidade que tem a China? Agora é com você, chinês. Qual é a normalidade que tem na China? Me explica. Na China, existe mais de 1 milhão de crianças que não têm registro civil. Sabe por quê? Aquela política do filho único. Vocês lembram dela? A política do filho único, se você tivesse um segundo filho e fosse registrar, ou você era preso, ou pagava uma multa, ou jogava a criança no lixo. É a política da China. O que acontece? Muitas mães teve o filho, teve medo de registrar, esconder essas crianças, e existe mais de 1 milhão de crianças que não têm registro, não têm identidade nenhuma, e são chamadas as crianças fantasma. Porque ela pertence ao país, ao mesmo tempo não tem registro de nascimento dentro do país, porque a política do filho único acabou com todos eles. Então, pessoal, a preocupação também da Virgem de Fátima, quando ela apareceu lá para aquele garoto e aquelas duas garotas, qual foi a preocupação dela? Era o comunismo mais uma vez. Por que a justiça divina se preocupa tanto com esse regime e os regimes que aplicam a ditadura? A nossa preocupação é a liberação de aborto. Uma das maiores injustiças que você vai praticar com o espírito. A nossa preocupação é essa. A outra é simplesmente o quê? A desvalorização completa do homem de bem. Então, quando vocês aí levantam a bandeirazinha de Che Guevara, vai estudar a história desse homem. Estuda a história dele. Então, e um dos relatos do livro dele, olha só, vocês aí que levantam a bandeira e ficam lá. Lindo, maravilhoso, mas de história, zero. Nunca pegou no livro para estudar. O que é que ele diz em um dos seus livros? Olha só a discriminação racial. Ontem eu saí com a negrinha de 15 anos, Che Guevara dizendo isso. Era de menor. Se era de menor, pessoal, isso é abuso sexual. Se colocou aí o termo totalmente racista, como é que vocês aqui nesse estado levantam a bandeira desse homem? Me explica. Ora, mas ele era um revolucionário, como Lampião era também, um revolucionário, defensor dos pobres, nunca foi. Nunca foi defensor de pobre nenhum. Como Che Guevara também nunca foi. Em um dos livros dele, que nós estávamos estudando, então, ele relata os crimes que ele cometia aqui, para a justiça é crime de guerra. Pessoas inocentes, que pedia clemência, não me mate, e ele dizia, não tem piedade para você. Atirava na cabeça. Olha só. E vocês aqui no Nordeste, como é que vocês exaltam uma pessoa dessa? Me explica. O comunismo forma de bandidos heróis e de heróis bandidos. É isso que a gente não concorda. É isso que Maria Santíssima também não concorda. É isso também que ela não aceita. Isso não é uma questão política, isso é uma questão moral. Sendo uma questão moral, pessoal, tudo que o comunismo prega é contrário ao que está escrito aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia e assim sucessivamente, na codificação. Como é que pode? Agora, eu não entendo por que vocês espíritas nunca fizeram uma palestra contra a ideologia de gênero. Me responde, por quê? Por que vocês não fizeram? Me diz uma coisa, vocês nunca fizeram uma palestra contra a liberação das drogas. Quem faz é os hospitais espirituais. Pode pegar lá no site. O que tem de palestra contra esse regime não é brincadeira. Só que a minha voz não vai silenciar nenhum instante, nenhuma forma. Nós não estamos aqui divulgando nenhum tipo de candidato. Estamos apenas alertando vocês para a grande mensagem que vocês receberam na região Nordeste. Olha, não é todas as vezes que a mãe de Jesus se apresenta. E, de repente, o que a gente observa nas pessoas é o egoísmo, é a vaidade, é a libertinagem dessa região que passou de todos os limites. Quando ela diz assim, olha, que vocês orem, que vocês façam penitência para que isso não se instale na região Nordeste, se instalou. Ela tinha razão, não tinha?
Maria Santíssima tinha toda a razão, se instalou nessa região. E eu digo uma coisa a vocês, se isso não tiver freio, vocês vão pagar um preço muito alto. Sabe por quê? Todo espírito celeste que desce com a mensagem e ele não é atendido, fica a cargo do livre-arbítrio humano. Foi o que aconteceu em Jerusalém. Jesus veio, alertou a todos, entendeu? As consequências e ninguém quis ouvir. E por ninguém quis ouvir, hoje todos se encontram na escuridão. Então, parabéns para a cidade de Pesqueira, 1936, que teve esse grande benefício. Parabéns para as duas médias videntes, sendo católicas, foram videntes e assumiram a responsabilidade de dizer, eu vi, eu provo do que eu vi. Parabéns ao padre alemão, nessa época, que teve uma coragem impressionante. Porque você imagina se isso fosse uma fraude. Você perguntar em alemão e a santa não entendeu o alemão. Espírito Celeste entende todas as línguas. Tem para onde? Ele entende todas as línguas. Então, por isso que quando as meninas olharam para ela na serra, ele quer fazer a pergunta em alemão. Ele pode? Ela disse sim. Pode fazer em alemão, que eu faço a tradução em português e lhe digo. E disse, e agora? Vão fazer o quê? Isso é fábula? Não é de jeito nenhum. Agora, poucos padres falam sobre isso nas suas missas. Não sei por quê. Porque na época acusaram as duas crianças de bruxas, feiticeiras, perseguiram elas e simplesmente passaram a mão por cima de quem estava perseguindo, trouxeram ela para o centro da cidade para esconder o fato. Esconder que fato, pessoal? Um fato verdadeiro não se esconde. Um fato verdadeiro se revela. Muita paz para todos e muita luz. E parabéns para Maria Santíssima sobre o seu aviso nessa região. E que suas profecias se cumpram. E que nós venhamos a ser obedientes a essa mãe maior, que foi a mãe de Jesus. Que Deus abençoe a todos, hoje, agora e sempre.